Ora, segunda-feira, 2 de setembro, último dia do mercado em Portugal. Estou a gravar isto por volta das 10, portanto estamos a 14 horas do fim do mercado. Hoje, mais cedo do que o normal, porque ao longo do dia vamos ter os nossos diretos de acompanhamento. Eu estarei num deles e depois vou à minha vida e o Humberto depois fica aí a embalar-vos até a madrugada adentro. Madrugada até à noite adentro. Temos aí algumas coisas para falar, temos uma que é absolutamente surpreendente, mas vamos começar com uma correçãozinha, um acréscimo à informação que eu vos dei ontem sobre Roger Schmidt. Lembram-se quando eu ontem vos expliquei os dois modelos que normalmente os clubes utilizam para despedir ou rescindir com o treinador? Portanto, o Benfica pode pagar a totalidade do que tem para pagar, a nível de salários, está-se a falar na casa dos 15, 20 milhões. Pode chegar a um acordo com o treinador e pagar uma parte desse dinheiro, se o treinador abdicar de dinheiro. Pode depois ficar, ou a outra opção, ficar a pagar os salários do que falta do contrato. Eu depois tinha-vos dito que se houvesse um clube, vamos imaginar que é o Portimonense, que contratasse o Roger Schmidt, o Benfica tinha que pagar o que restava do salário, dos salários que tinha que lhe pagar, pagava o que restava. Vamos imaginar que o Roger Schmidt era contratado amanhã. Eu disse-vos que o Benfica tinha que pagar a totalidade do resto do contrato que ele ainda tinha com o Benfica. Ora bem, não é totalmente certo, aliás, não é totalmente, está errado. O Benfica tem que pagar a diferença dos ordenados. Vamos então pôr exemplo novamente do Portimonense. Vamos imaginar que Roger Schmidt ganha 10 mil euros no Benfica e vem o Portimonense e lhe oferece 1000 euros e ele por alguma razão aceita os 1000 euros. O Benfica teria que lhe pagar até ao fim do contrato os 9 mil euros de diferença e não a totalidade do que tinha que pagar. Portanto, vamos ver o que é que vai acontecer. Isto é apenas só para vos clarificar e agradecer aqui ao Pedro Tiago Mendes, nosso camarada da nossa comunidade Mercado Flash, que me deu esta informação, e ainda bem porque ontem com tanta confusão acabei por... Ontem, já me lembro quando é que eu falei disto. Foi ontem. Acabou tanta confusão, acabei por dar-vos a informação errada, portanto fica esta nota. Não é que seja assim tão relevante para nós, a não ser que sejamos acionistas da SAD do Benfica, mas não sendo, vamos assumir que não é assim tão relevante. Vamos começar então a falar de mercado. Vamos lá, malta, é o último, pelo menos a minha. Amanhã será o Humberto estar por cá a fazer-vos o rescaldo. Vamos começar com uma oficialização. Vamos focar no Benfica para já. Issa Caboré é então emprestado. Foi ontem, já meio da tarde, final da tarde, já não me lembro. Foi então oficializado como reforço do Benfica. Empréstimo sem opção de compra. Ele chega então do Manchester City. Este mercado do Benfica é absolutamente incrível. Cabaré então chega sem opção de compra, ele que no ano passado representou o Luton Town da Premier League, na altura estavam na Premier League, agora já não, mas ele desceu de divisão, no City não contava, é emprestado agora ao Benfica, lateral pujante, fisicamente, tem contrato até ao final desta temporada, portanto, apesar de não haver aqui uma opção de compra, percebemos que, se a coisa correr bem, pode haver aqui uma possibilidade de o jogador ficar. Quem vai ficar é Arthur Cabral, o avançado que passou de dispensável a única opção para o lugar de Pavlidis. O Arthur Cabral, que falou-se que ia para o Corinthians, falou-se que ia para ali, falou-se que ia para aqui, vai ficar no Benfica. Ele que nesta temporada já participou em 2 jogos, chocante não ter marcado, jogou 17 minutos agora até ao momento. Ele que, como sabemos, no ano passado custou 20 milhões de euros, mais coisa menos coisa, quando chegou da Fiorentina para o Benfica, era para ser o sucessor do Gonçalo Ramos. As coisas não correram bem, fez 11 golos em 43 jogos. O Jornal Record avançou aqui com uma coisa que eu confesso que tenho alguma dificuldade em compreender, não é compreender, eu percebo o que eles escreveram, mas em perceber o contexto. O Benfica, como sabemos, oficializou o Amdouni, que vinha numa situação semelhante a Kamal Sulemana. Kamal Sulemana pertence aos quadros do Southampton, foi contratado na altura ao Rennes por 25 milhões de euros e, segundo o Jornal Record, havia um acordo entre o Benfica e o Southampton para um empréstimo com opção de compra pelo Sulemana. Ora, aparentemente o negócio terá sido abortado por falta de visto e o Record diz que ele não poderia ser inscrito na Liga dos Campeões. Eu confesso que estranhei... não estou por dentro da situação, nem sequer temos aqui essa informação, mas é uma informação que o Jornal Record avançou, que o Benfica tinha este Kamal Sulemana, é um extremo, é um jogador que no fundo seria para o lugar do Neres, ainda que sejam jogadores totalmente diferentes. Confesso que me surpreendeu esta história, mas fica aqui a informação. O Jornal Record avançou esta possibilidade. É um jogador que
Está em Inglaterra desde 22-23. Ele chegou no mercado de janeiro de 2022-23, portanto 2023, fez então uma época e meia no Southampton, não lhe está a correr particularmente bem. No ano passado fez 26 jogos, 0 golos e 3 assistências. Konrad Harder então vai ser hoje oficializado como reforço do Sporting. Só uma atualização dos valores. Eram os 21 milhões de euros, mas o Sporting conseguiu baixar. 19 milhões de euros é quanto o Sporting vai pagar, mais 3 milhões que, segundo a informação que nos chegou, e também está na imprensa desportiva, há mais 3 milhões de euros em bónus que são muito improváveis. Aposto que é um daqueles bónus de género se ele for bola de ouro no Sporting, no caso qualquer. E portanto, vamos assumir que são 19 milhões de euros, portanto um bocadinho abaixo dos tais 21, não é que seja assim uma grande diferença. O jogador vai assinar um contrato até 2029, já falámos aqui sobre ele, é no fundo o sucessor de Paulinho. No Futebol Clube do Porto vamos falar de Francisco Moura. Vai ser oficializado, ou deve ser oficializado hoje como reforço do Futebol Clube do Porto. Ele ainda jogou ontem pelo Famalicão. O que é que o Famalicão jogou? Perdeu com o Vitória, exatamente. Ele faz 90 minutos, aliás, ele é totalista no nosso campeonato até o momento. E, portanto, vai ser reforço do Futebol Clube do Porto. Vai custar cerca de 5 milhões e meio. Recordar que o Famalicão tem apenas 50% do passe. O jogador pediu também para sair. Ele tem uma cláusula de rescisão de 7 milhões e meio. O Porto não vai chegar a esse valor e, portanto, vamos certamente ao longo do dia oficializar aí o Chico Moura como reforço do Futebol Clube do Porto. Dizer que vai ser interessante porque o Futebol Clube do Porto tem o Wendel, que está na seleção brasileira, tem Galeno, que está a fazer um início do campeonato a defesa esquerda muito bom, e agora vai ter Francisco Moura. Portanto, estou curioso. Eu diria que o Francisco Moura não vou dizer que não terá dificuldades em assumir, mas acho que mais cedo ou mais tarde vai assumir o lugar de defesa esquerdo. Ainda no Futebol Clube do Porto, a questão do Galeno, não é? Hoje, notícia foi ontem e é hoje também, o Futebol Clube do Porto rejeitou uma proposta de 40 milhões de euros por parte do Al Ittihad, sendo que o Jornal Record avança hoje que o Al Ittihad vai voltar à carga hoje e vai oferecer 50 milhões de euros pelo Galeno. Ora bem, eu sou fã do Galeno, reconheço que é um jogador que tecnicamente não é nenhum Maradona, mas é um jogador que todos os anos nós chegamos ao fim, olhamos para os números dele e são brutais. Estamos a falar de um jogador que atua maioritariamente na ala, aliás, não é maioritariamente, é um ala, que no Porto 99% das vezes é extremo, agora está a jogar a defesa esquerda. E olhamos para um jogador que está no Futebol Clube do Porto há 2 anos e meio, mais 5 jogos desta temporada, e é um jogador que em 2 anos e meio, sendo extremo, portanto estamos a falar de 123 jogos, em 123 jogos ele leva 31, 36, 37 golos. Portanto estamos a falar de um jogador que faz um golo a cada 3 jogos, mais ou menos, mais coisa menos coisa, um golo a cada 3 jogos. Para um jogador que é extremo, são números muito interessantes. Portanto, é um jogador que normalmente chega ao fim das épocas e digo, olha, boa época do Galeno. Chegou recentemente à seleção brasileira, mas aparece aqui uma proposta de 5. Se chegar a proposta de 50 milhões de euros, é difícil dizer que não é? Vamos ver, seria uma facada grande para o Vítor Bruno perder o Galeno nesta fase, ainda que o plantel do Porto já esteja mais ou menos precavido. Se o Galeno sair não é nenhum descalabro, mas não era fácil, não é? Vamos ver o que é que vai acontecer. Não promete ser um dia bem quente, sendo que o Futebol Clube do Porto ainda não desistiu de contratar um central. Falámos aqui da questão do Jair. Acho que o Jornal do Jogo diz que ainda é uma possibilidade e tal, mas vamos esperar. Certamente o Porto vai ter um dia 2 de setembro agitado. Ainda em Portugal, e vamos chocar praticamente sempre em Portugal, vamos falar de Cassiano. Vai ser reforço do Casa Pia, o avançado que já passou imensos clubes em Portugal, já passou, por exemplo, pelo Estoril, pelo Vizela, ajudem-me mais algum, Boa Vista também, exatamente. Vai ser reforço então do Casa Pia, vai assinar por 2 anos a custo zero. Ele estava ao serviço do Avaí no futebol brasileiro, mas as coisas não lhe estavam a correr particularmente bem. Ele no ano passado fez uma época interessante ao serviço do Estoril, 37 jogos, 12 golos, bom, 3 assistências para o Cassiano. E agora vem a notícia mais surpreendente, não é? O AVS vai, ou está perto de contratar Guilhermo Ochoa, o veteraníssimo. Ele está com o quê? 39 anos, acabado de fazer 39 anos.
Pertence aos quadros do Salernitana, tem mais um ano de contrato, mas aparentemente vai rescindir e aparentemente vai chegar ao AVS. Não deixa de ser surpreendente este veteraníssimo histórico guarda-redes. Este é um guarda-redes que o histórico dele no 0-0, portanto, quando vocês abrem a página do jogador e tem os clubes todos, o histórico dele de competições pela seleção é quase tão grande como o histórico de clubes. Ele participou nos Jogos Olímpicos de 2004, malta. O único jogador que eu me lembro que está na atualidade que participou nesses Jogos Olímpicos foi o Cristiano Ronaldo. Gold Cup 2005, Mundial 2006, Copa América 2007, Gold Cup 2007, Gold Cup 2009, Mundial 2010, Gold Cup 2011, Confederações 2013, Mundial 2014, Gold Cup 15, Copa América 16, Confederações 17, Mundial 18, Gold Cup 19, Jogos Olímpicos 20, Mundial 22, Gold Cup 23. Não sei como é que não foi aos Jogos Olímpicos 24. Se calhar o México não estava lá. Guilherme Ochoa vai então ser reforço do AVS e eles bem precisam porque o Simão Bertelli não é particularmente um guarda-redes que dê assim grandes confianças. Aliás, na primeira jornada ele tomou logo um frango estranho na altura. O AVS que está aí muito ativo no mercado porque vão fechar com o Gustavo Assunção, o médio brasileiro que pertence aos quadros do Famalicão. Em princípio será uma partilha de passos, o jogador poderá ir a custo zero. É um jogador que esteve muito perto, falámos aqui dele na altura quando ele ia para o Puskás Academy. Essa transferência caiu, houve ali exigências de última hora, já não sei de que parte, mas houve aí e a transferência caiu e ele vai então para o AVS tentar no fundo relançar a carreira. Ele que chegou a ser na altura uma revelação do nosso campeonato quando apareceu no Famalicão. Entretanto, ele não só tem 24 anos, isto ainda é chocante também. Entretanto, estagnou um bocadinho, ele já nem era titular na equipa do Famalicão. No ano passado participou em 21 jogos, sendo que eu até posso fazer esta primeira porque o AVS está a ser apontado também como possível destino do Mamadou Loum. Não só o AVS, mas também o Arouca são dois clubes que estão a ser apontados para o médio internacional senegalês, que eu confesso que já não me lembrava que ainda era jogador do Porto. Ele já vai em 2, 3 empréstimos, provavelmente vai para 4 empréstimos consecutivos. No ano passado esteve ao serviço do Al Raed do futebol da Arábia Saudita, fez 29 jogos. Na altura ele foi contratado pelo Futebol Clube do Porto por chocantes 7,5 milhões de euros. Nunca se conseguiu impor na equipa na altura de Sérgio Conceição. E agora podemos falar de ainda Futebol Clube do Porto, ainda está aqui associado ao Porto, porque provavelmente o Estrela Amadora vai ter um reforço vindo do Futebol Clube do Porto. Falamos de Abraham Marcos, avançado da equipa B da equipa do Futebol Clube do Porto, que já marcou 2 golos esta temporada em 3 jogos. No ano passado fez 32 jogos, 7 golos, 5 assistências. Deverá arrumar então para uma experiência de Primeira Liga para ser oficializado como reforço por empréstimo do Santa Clara. Ele é um jogador que já se chegou a estrear na equipa do Porto, 22-23, participou num jogo. Ele já representou em Portugal o Feirense, depois o Portimonense e o Futebol Clube do Porto. Portanto, Abraham Marcos poderá estar agora a caminho do Estrela da Amadora. O Boa Vista oficializou então a questão de não poderem inscrever. Já são, 6 mercados ou 4 mercados seguidos que eles não podem inscrever. Eles já tinham assumido isso, estão a tentar resolver o problema até janeiro. Vai ser difícil, malta, vai ser difícil. Mas agora confirmaram, aliás já tinham confirmado no final da semana passada e agora ficámos a saber que tanto o Bruninho como o Ibrahima saíram os dois. Vamos começar com o Bruninho. O Bruninho rescinde então o seu contrato, para já ainda não há certeza de qual é o seu futuro, deve regressar ao Brasil. Ele estava emprestado pelo Atlético de Mineiro ao Boa Vista. O outro jogador que saiu do Boa Vista, mas este já encontrou o clube, é o Ibrahima Al-Hassan, o médio que o Boa Vista tinha contratado, jogava na Bélgica no Beerschot, que já tinha representado em Portugal o Marítimo e o Nacional. Vai agora ser reforço do Leixões, foi oficializado ontem a custo zero, porque ele estava livre no mercado. Ele é internacional também, nigeriano, 2 jogadores que o Boa Vista contratou e que perdeu. Não é fácil a situação do Boa Vista. Ontem não, no sábado empataram, exatamente, já levam 4 pontos para uma equipa que olhamos para o banco e muitos deles estavam suplentes no Campeonato de Portugal. Está muito bom, 4 pontos, eles ficavam já felizes, compravam já, tenho a certeza absoluta.
Fechamos a falar de Braga. O Braga que está com uma boa parceria, entre aspas, com o Trabzonspor, porque não só vão mandar para lá o Banza, como também vão vender o Serdar Saci, o central, que chegou com muita expectativa na altura quando ele foi contratado ao Besiktas. Havia uma ideia de que ele podia ser aqui uma aposta de futuro muito interessante. Ele tem apenas 21 anos, no ano passado fez 27 jogos, mas não entra nas contas de Carlos Carvalhal e vai agora ser vendido por cerca de 2,5 milhões. O Serdar segue então para fora este internacional. Ele é internacional? Não é internacional. Deve ser internacional sub-21. E portanto sai do Boa Vista, do Sporting Clube de Braga, o Serdar. Ele que, como eu disse, 27 jogos, 2 assistências no ano passado. Foi bastante utilizado, especialmente pelo Artur Jorge. Mas o Braga este ano também mudou um bocadinho o esquema. Eu falei-vos na semana passada da possibilidade. Na semana passada, ontem, por causa da contratação deles do João Ferreira, que eles poderiam olhar para jogar com 3 centrais. Eles já jogam basicamente com 3 centrais, porque o Carvalhal ataca a 3 centrais, defende depois a 4, mas o ataque é a 3. Normalmente um dos laterais encosta ao meio, eles já fazem isto há, não digo uma década, mas já há muito tempo, e portanto agora vai ser... não vai contar com o Serdar Saci, que vai rumar ao futebol da Turquia, ao Trabzonspor, este central turco. Para fechar, vamos falar de... A única coisa que vamos falar lá por fora, Mohamed Salah confirmou que este é o último ano dele no Liverpool. Houve no ano passado, quase o ano todo, notícias sobre as possíveis renovações, que ele iria renovar, que não iria renovar. Até se falou que ele podia sair também por causa da saída do Klopp e por estar no último ano de contrato. Ele ontem basicamente confirmou que vai deixar o Liverpool no final da temporada. Ele que marcou um gol ao Man United. O United, bem, não sei quem viu aquele jogo, e quem viu o Casemiro. Bem, o Casemiro, meu Deus do céu, se o Ugarte não pegar a titular indiscutível, ficaria chocado, sinceramente, porque quem vê o Ugarte jogar, quem vê Casemiro, é quase como ver o Ibrahim Hassan e o Pirlo. O Salah, que está no Liverpool já há muitos anos, ele foi contratado em 2017, já ganhou tudo o que havia para ganhar no Liverpool, vem de épocas brutais. Ele vai com 4 épocas sempre a marcar mais de 25 golos. No ano passado faz 44 jogos, 25 golos, 14 assistências, ele que já representou o Chelsea, a Roma, também a Fiorentina, o Basileia também. E agora vai então, segundo o próprio, terminar o seu contrato com o Liverpool e seguir para outras paragens. Estou curioso se ele vai continuar na Europa ou se vai para Arábias ou Ásias, Arábia. Ou se vai para esse tipo de mercados. O internacional egípcio, que vou-vos contar que é um dos meus jogadores favoritos há muito tempo, e portanto é uma pena vê-lo sair do Liverpool. O Liverpool que começou bem a época, uma equipa muito interessante este ano, com Arne Slot, mais pausada, já não é aquela intensidade bruta de Klopp que tanto nos cativava. O Arne Slot é um bocadinho mais comedido, mais variações de ritmo, mas está bem, né? Ganharam os jogos todos, não estou em erro, exatamente. Ganharam os jogos todos e ainda nem sequer sofreram golos. Ganharam 2-0 ao Ipswich, ganharam 2-0 ao Brentford e ganharam 3-0 ao United. Também jogos muito fáceis, não é? Porque ir à casa do United, meu Deus. Bem, vamos embora, malta. Não se esqueçam, temos aí muitos diretos para acompanharem o dia. No que diz respeito a Mercado Flash, teremos apenas mais um episódio amanhã para fazer o rescaldo e, portanto, eu despeço-me. Obrigado por terem estado aí desse lado todos os dias. E por terem paciência com as minhas más pronunciações dos jogadores. É um drama, malta, é um drama. Eu acho que sou disléxico, não tenho a certeza. Mas é um drama. Há coisas que eu tenho que treinar muito e mesmo assim sai asneira. Bem, já vamos em 7 temporadas de Mercado Flash. Mandar um abraço ao Hugo. O Hugo, que já não está connosco há algum tempo, mas não sei se ele ainda ouve. Eu acho que ele não deve ouvir, porque eu não vos contei, mas vou-vos contar agora. A última vez que, acho que era o último dia do Hugo, ou o penúltimo dia, fomos todos jogar futebol. Nós jogamos futebol todas as terças e quintas. Fomos jogar e numa disputa de bola, verdadeiramente eu lesionei-o. E lesionei-o de tal forma que ele teve que ser operado a um dedo do pé. Portanto, eu acho que ele deve estar a boicotar o Mercado Flash. E foi totalmente sem querer. Portanto, bola, quem está a ver a imagem, bola, ele rematou de um lado da bola, eu rematei do outro, aquelas bolas divididas, prensadas. Aparentemente ele colocou mal o pé e o dedo, eu acho que é o dedo, aquele maior do pé, eu acho que ele lixou esse dedo. E a última vez que eu falei com ele sobre isso, ele disse-me que ia ser operado. Portanto, espero que corra tudo bem e que não corra mal, porque senão vou-me sentir mal para o resto da minha vida.
Portanto, um abraço ao Hugo. O Humberto estará aqui com vocês amanhã, 7 temporadas, voltaremos em janeiro, ou eu voltarei em janeiro, e portanto um grande abraço. E é totalmente verdade, malta. Quando eu vos digo isto, é totalmente verdade. O mercado é a minha parte favorita do futebol.